Olá! No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, Jesus diz assim no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus aqui fala que havia perseguição bem antes dele estar com aquelas pessoas, e eles estavam vivendo perseguições, e ele falou que os que viriam depois sofreriam perseguição por proclamar o nome dele. Estamos em pleno século XXI e a igreja continua vivendo de várias formas em vários locais a perseguição. E hoje, no Sem Fronteiras, nós vamos refletir um pouco a respeito desse tema, a igreja perseguida. Para isso aqui eu tenho meu co-apresentador, meu nobre amigo, pastor Sandro Gonzalez. Também tem conosco o secretário da Lagoinha Global de IGCs, pastor Flaviano Marques. E diretamente da China, da Lagoinha Ganzhou, nós temos a ilustre presença do nosso querido pastor Leonei Siriaco. O Sem Fronteiras está no ar. Estamos de volta, então. Dizer que é sempre alegria, né? Estar aqui com o Sandro. Sandro é o nosso secretário de Relações Internacionais da Regional Minas Sem Fronteira. E eu estava falando aqui na abertura, nós estamos no século XXI, alta tecnologia, um mundo globalizado, um mundo bem informado, e, no entanto, a igreja está mais perseguida do que nunca. O que você acha que se deve a esse fenômeno, pastor Sandro? Bom dia, Richard, bom dia, Flavinho, bom dia, Leonei. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós estamos aqui, depende do horário que você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo esse canal. Eu acho que a perseguição, ela sempre existiu à igreja, ela é um fator histórico. Não é de hoje, não é exclusivamente de hoje, tampouco exclusivamente da época de Jesus. E acho que ela vai continuar a acontecer sempre de maneiras diferentes. Se na época de Jesus era algo talvez exclusivamente por meio da violência física, hoje talvez, e o pastor Leonei pode nos falar mais sobre isso, por estar vivendo isso, mas hoje, é claro, além da violência física que nós vemos nos noticiários, especialmente em países árabes, mas também se dá perseguição política, por perseguição profissional, por perseguição financeira, e é algo que nós vamos viver sempre. Né? O mundo é extremamente incompatível com a igreja. Quando a igreja vive aquilo que devemos viver, nós vamos sofrer perseguições, porque é uma incompatibilidade de valores muito grande. Então, acho que a todo momento, quando a igreja for igreja, de fato ser igreja, haverá algum tipo de perseguição, seja política, seja financeira, seja por agressão física. Então, isso sempre vai existir, como o nosso Senhor disse em Mateus, como você leu muito bem. Acho que o Leonei pode nos falar mais sobre o que ele tem vivido na China. Leonei é o nosso pastor da primeira Lagoinha na China. Vamos ouvir o Leonei um pouquinho sobre essa realidade. Inclusive, né, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai assistir ou vai ouvir esse podcast, mas realmente como o pastor Sandro acabou de falar, realmente a perseguição da igreja, ela é histórica, ela é profética, ela na verdade já foi parte da promessa de Jesus e da preparação de Jesus para os discípulos, né? Ele não enganou ninguém, ele deixou claro que essa vida, essa nova vida, esse seguir Jesus vai desembocar em perseguição de várias formas. A nossa realidade aqui especificamente, lógico, a perseguição ela ocorre em todos os aspectos, né? Alguém chegou a dizer para mim esses dias assim, não, mas tem países que são abertos ao evangelho. Na verdade, não existe nenhum país aberto ao evangelho. A perseguição ela existe inclusive nos países ditos países abertos ao evangelho. São perseguições em escalas e níveis diferentes, né? Porque tem muita gente que pensa que a perseguição ela se dá apenas no âmbito
da agressão física, como foi falado, prisão, às vezes até em alguns casos a morte. Mas ela funciona também em países abertos. No nosso caso aqui, para quem acompanha aí a lista de países em perseguição da janela 1040 e principalmente da missão Portas Abertas, sabe muito bem que a China hoje, né, no atual, em 2022, ela se encontra no 17º lugar em nível de perseguição. Para você ter uma ideia do que significa isso, há 4 anos atrás, a China estava em 38º lugar, né? Coisa de 4 anos atrás, quando eu estava assim, no Brasil, preparando para ir para os Estados Unidos estudar o inglês. Eu fui pesquisar, a China estava em 38º lugar, em perseguição. Quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a estudar o inglês, no meio do caminho eu fui pesquisar de novo. Ela já estava em 27º lugar. E agora, em 2022, ela foi para 17º lugar em nível de perseguição. Ou seja, nos últimos 4 anos, a China cresceu em perseguição 20 vezes. 20 vezes mais do que 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Então, a perseguição tem se aumentado e se alastrado de formas diferenciadas. Hoje, inclusive, é possível um vizinho seu, se você estiver fazendo alguma reunião na sua casa, ele te denunciar para a polícia e ainda receber uma recompensa por isso. Então, esse é o nível de perseguição que nós estamos vivendo aqui. Agora, dentro muito disso que o pastor Santo, o pastor Leonei falou, acho que a perseguição ela não tem fronteiras, ela não tem cultura específica. O pastor Flaviano, além de ser hoje o responsável por toda a visão de GCs da Global, ele tem um trabalho muito importante de missão urbana aqui em Belo Horizonte, que é a Lagoinha Savassi. E uma série de trabalhos que a Lagoinha Savassi faz, muitas vezes é perseguido pela própria igreja cristã, né? E aí eu queria ouvir um pouco do Flavinho sobre essa experiência de um trabalho urbano que também é perseguido, e às vezes perseguido pelos próprios colegas, né? Isso é uma verdade, infelizmente, mas é bem em cima do que o pastor Sandro disse. Quando a igreja ela realmente quer viver o seu papel, ela cumpre o seu papel e ela então se esvazia de vaidade, de preconceito, e ela realmente quebra paradigmas como Jesus fez e entende que todo ser humano precisa de Cristo, né? Infelizmente toca na religiosidade. E a religiosidade hoje faz com que as pessoas elas difamem, elas persigam, elas falem mal, elas não entendem o real motivo da missão específica com aquele trabalho, com aquele povo, né? Então, é o que o pastor Márcio sempre diz. Quando a gente conversa com o pastor Márcio, ele fala assim, vocês têm que agradar uma pessoa, Jesus, né? Não importa se vocês não estão agradando crentes ou não crentes, agrade um, agrade Jesus. Jesus sabe da sua santificação, da sua entrega. Jesus, ele sabe do que você tem feito, da missão que você tem exercido, do povo que você está alcançando, né? Agora, é um tanto quanto desanimador, às vezes, né? Quando você vê você com trabalhos urbanos alcançando algumas tribos, algumas pessoas, né? E o que tem ali? Só tem o que é bíblico, o amor ao ser humano, o entendimento de que só existe um morto e vivo, e os vivos eles querem levar a vida ao morto, levar salvação à palavra, né? Comunicando com todos, né? E ainda assim a igreja muitas vezes tratar trabalhos específicos, missões específicas, né? Como algo que não é bíblico. O que não é bíblico? O que não é bíblico é quando não se leva a boa notícia. O que não é bíblico? Não é bíblico quando você não deseja que
alguém não seja salvo. Isso não é bíblico. O que é bíblico? É quando você consegue religar a pessoa, o homem caído, a Deus por meio dessa notícia. E como Paulo disse, para isso nós vamos fazer de tudo para com todos. É o nosso pastor na China, é diante de cada contexto, seja ele urbano, seja ele transcultural, né? Nós precisamos fazer o que for preciso para que as pessoas conheçam o Evangelho. E tem toda essa perseguição, né, Sandro? Que é uma perseguição, às vezes, não física, né? Ela é uma perseguição ideológica. Velada, né? É velada. E você teve uma experiência missionária na Europa, que foi o berço de grandes trabalhos missionários no passado. Mas a Europa mudou muito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança e como que isso contribui hoje para a perseguição da igreja. Eu e minha esposa, nós pudemos morar 1 ano e pouco em Amsterdã, na Holanda. Servimos ali numa igreja internacional. E a Holanda é um país ultraliberal, né? As liberdades são todas respeitadas. Mas eu diria que a nossa igreja ficava bem no meio do distrito da Luz Vermelha, então onde a droga é legalizada, o sexo é normalizado. E lá na Europa, especialmente na Holanda, onde nós estivemos, eu acredito que a perseguição seja algo talvez, não sei se a palavra seja essa, mas intelectual. Como é que os holandeses enxergam o evangelho hoje? Eles enxergam o evangelho, o cristianismo, como uma religião do terceiro mundo, não deles. Porque lá, e a Europa em geral, a Holanda... Existe uma sectarização socioeconômica a respeito do... As maiores igrejas são igrejas senegalesas, são igrejas de imigrantes, são brasileiros, latinos, africanos. Não tem uma igreja enorme holandesa de holandeses. Então eles pensam que é uma religião de país de terceiro mundo. Então você apresentar o evangelho para eles... É como assim, cara, isso é intelectualmente inferior, eu sou um cara educado, eu faço faculdade. Eu sou civilizado. Eu sou civilizado, exatamente, eu sou civilizado, essa é a palavra. O evangelho para eles é algo selvagem, algo anterior, algo místico, né? Quase algo místico para eles. Eles não... Então, por exemplo, eu num evangelismo que fizemos certa vez, eu estava conversando com um sueco. E aí, conversamos tudo mais, no final eu falei, cara, e você vai à igreja, você tem um relacionamento com Deus e tudo, como é que é isso? Aí ele falou exatamente assim, falou, cara, pera aí, eu já sei onde é que você quer chegar, você quer orar por mim, você quer falar que eu devo ir na igreja, mas veja bem, como você sabe, eu sou sueco, eu tô fazendo faculdade aqui, tenho um emprego esperando por mim na Suécia, minha família é bem estabelecida, eu não acredito em Deus, mas se eu acreditasse, eu ia me preocupar mais com o seu país e não com o meu, porque eu estou estabelecido. É o Brasil que sofre com pobreza, é o Brasil que sofre com desigualdades, é a Suécia não, nem eu nem minha família não sofremos nada, eu não preciso de nada. Então se eu precisasse, se eu acreditasse em Deus, eu iria acreditar pedindo por você e não por mim. A visão que eles têm. Lenei, você está na China, um país que hoje é uma potência mundial e tem chinês no mundo inteiro também, né? Se quiser evangelizar chinês aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é só andar ali no centro da cidade, nos shoppings populares que eles dominam, né? Como que você vê essa questão da China como uma potência, tudo que ela representa hoje? Você está dentro desse contexto? Fala um pouco da sua experiência missionária aí e de uma forma mais específica hoje enquanto implantador de igreja, né? Quais são os desafios? Sim. Então, desde antes de eu vir para a China, eu já venho planejando vir para a China já há mais de 20 anos, né? Desde que eu fiz a minha ETED lá em Contagem, Minas Gerais, ali eu recebi o chamado para a China. E demorou aí 17 anos praticamente para que eu pudesse, de fato, chegar aqui na terra que eu chamo de terra prometida para mim, no meu caso, né? E nesses anos eu venho acompanhando a China, eu venho lendo, né, e pesquisando. E a China realmente se desenvolveu muito com relação à questão econômica. A China ela tem uma história de 4.500 anos, né? É uma das histórias mais antigas. Tem histórico aí de épocas remotas, onde a China já adorou
um único Deus, inclusive, né, para quem ainda não sabe, e depois é que entrou o confucionismo e todas essas questões filosóficas aí, né? E aí, posteriormente, o budismo. Mas um dos alertas que eu recebi pouco antes de eu vir para cá, eu estava frequentando uma igreja chinesa lá nos Estados Unidos, justamente como uma preparação para vir para cá, já para ir pegando um pouco da cultura, né, do estilo e do jeito deles, principalmente com relação ao relacionamento com Deus e com a palavra. E aí lá, na nossa despedida para poder vir para cá, um dos presbíteros da igreja, um dos diáconos, na verdade, da igreja, uma igreja batista chinesa, ele me chamou e ele chorando, assim, ele falou: muito obrigado por estar indo para a minha nação. É tão bom poder ver alguém que não é chinês indo para a minha nação, né, abrindo mão da sua vida e indo para a minha nação. Eu só queria te deixar um alerta: tome muito cuidado. E eu pensava que ele estava se referindo a essa questão da perseguição violenta, né, a questão do processo de você ser preso, de você ser espancado, de você ser, né, e outras coisas mais. Ele disse assim: hoje, o grande problema do meu país não é a perseguição, é o dinheiro, é a riqueza. A China tem se tornado um país poderoso e o Deus da China tem se tornado o dinheiro. O grande inimigo do evangelho na China não é o governo, não é exatamente as próprias religiões, mas o dinheiro em si, né? E na hora, assim, eu tomei aquilo como uma palavra realmente, né? Sabedoria daquele homem. E ao chegar aqui na China e poder conviver, eu estou aqui há pouco mais de 2 anos e meio, nós já pudemos perceber claramente que essa é uma realidade assim, nua e crua. Só se fala em dinheiro, em riqueza, em ficar rico, em prosperidade financeira. Eles correm atrás de dinheiro assim, como quem corre atrás da própria vida. E é impressionante, né? Então, quando você vai, por exemplo, compartilhar o evangelho com alguém, quando você tem oportunidade para isso, porque você não pode pregar abertamente, você não pode ir fazer um evangelismo ao ar livre, você não pode fazer um impacto evangelístico, você não pode fazer evangelismo na praça. Tem que ser o máximo que a gente consegue fazer é um evangelismo pessoal, isso depois que você já tem uma certa amizade com a pessoa. Porque se você aborda ela de primeira e ela se ofende com a sua abordagem, porque você está apresentando para ela o que na cabeça dela é uma religião estrangeira, né? Porque o cristianismo para eles é uma religião ocidental, então o que eles vão fazer é te denunciar e você pode ser multado, pode ser preso. Se você for estrangeiro, você pode perder o seu visto e ser mandado embora. Mas às vezes que a gente consegue fazer isso, a gente sempre vai esbarrar na questão do dinheiro. Isso bate muito entendeu? com o discurso do as sueco, pessoas, elas... na história aqui que o Santo contou. Uma questão de necessidade, né? Enxerga Deus como um tampão para alguma Exatamente. Necessidade aqui terrena, né? Então, hoje o grande desafio é esse. As pessoas, tanto que algumas pessoas perguntam assim, mas aí, qual é a vantagem dessa religião? O que é que eu ganho com isso? Né? Eu vou ficar rico? Porque a ideia deles de religião, seja budismo, seja o próprio confucionismo, é como que isso pode fazer com que eles se tornem ricos e prósperos. Então, se não é uma coisa que promete riqueza e prosperidade, não interessa para eles, entendeu? Os incensos que eles queimam, as comidas que eles oferecem para os deuses, são todas e todas as vezes é um pedido quase que único. Me dá dinheiro, me dá riqueza, me dá poder. Leonei, o confucionismo então, essa é a realidade oferece isso, que nós promete enfrentamos isso. aqui. Então, aí é que está o ponto. Não oferece e nem nega, né? Porque o confucionismo é considerado uma religião, mas é mais uma filosofia de vida. Só que algumas vertentes do confucionismo entendem que se você aplicar esses princípios à sua vida, vai atrair riqueza para você. É aquela coisa do eco, né? Você chama a riqueza vem. Né? O budismo, da mesma forma, porque aí o budismo já é questão, tipo assim, o ser iluminado, o crescer espiritualmente é demonstrado por essa vertente do budismo chinês como o ter, o possuir, né? Diferente
de algumas outras vertentes do budismo, que é a renúncia, que é o abandono do prazer, da riqueza, né, e tudo mais. Esse budismo chinês já é o budismo do Buda de ouro, é o budismo do Buda dourado, né, do Buda da riqueza. É esse Buda que eles querem. Então eles querem um Jesus também que seja assim. Eles querem um Jesus que prometa a eles riqueza, prestígio, privilégio, fama e tudo mais. Excelente. Flavinho, você podia também falar um pouco sobre os trabalhos da Savassi, né? Que a gente falou aqui de uma forma geral, que às vezes gera crítica, perseguição dentro do meio, mas tem muitas pessoas que não conhecem, né, a Lagoinha da Savassi. Tem pessoas que estão ouvindo, devem estar ouvindo, assistindo esse programa e talvez nem sabem o que é Savassi, né? Então é bom a gente explicar. Bom, então, a Savassi é uma região de Belo Horizonte, é uma região muito polarizada, muito diversa, muito boêmia, né? Então acaba que a igreja reflete esse público, porque as tribos se encontram ali. Da mesma forma, por ser um bairro antigo, tem muitos idosos morando em apartamentos antigos, mas é a região onde os acadêmicos que vêm para Belo Horizonte moram, né, nos flats, em repúblicas. Da mesma forma, é onde as tribos se encontram, né? Seja o público LGBT, seja outras tribos undergrounds também. Então, a igreja acaba tendo essa responsabilidade de levar esse evangelho, né? E acaba que essas pessoas, pelos relacionamentos, elas acabam conhecendo a igreja e também querendo conhecer o trabalho. Então temos vários projetos específicos, pelo fato de ter alguns clubes na região ou perto da região da Savassi. Então temos um trabalho muito forte com esportes, com atletas, né? Nós temos trabalho com o público LGBT muito forte também, né? Que talvez seja um trabalho dentro do contexto igreja cristã, que vamos dizer que é diferente, porque nem toda igreja tem um trabalho específico com esse público de anúncio do evangelho, de exposição das escrituras, para que no momento que Deus desejar, ele possa se revelar ao coração, né, de qualquer seja a pessoa, né? Então nós temos um projeto que se chama Espaço, que também a gente trata de assuntos tão delicados ou talvez desafiadores para uma igreja cristã tratar, mas a gente trata numa roda à luz da palavra, né? Então, temos trabalhos bem específicos a alguns públicos diferentes, mas que tem um fim, tem um objetivo, né? Que é anunciar o evangelho, salvar as pessoas, né? Permitir ser essa ponte, ser esse caminho para que as pessoas conheçam a palavra de verdade. Além disso tudo, é uma igreja que vive tudo que outra igreja vive, de projetos, de ministérios, né? Então, quando você se encontra no culto, a pessoa que está do seu lado, às vezes, é totalmente diferente do seu perfil. Mas o que une? Une o púlpito que está pregando uma mensagem que ambos precisam, né? Então, temos esse desafio dentro da grandeza que Lagoinha tem na expansão do reino, né? De ser esse canal, esse instrumento na expansão do reino. Dentro do contexto de Belo Horizonte, nós temos esse trabalho. Excelente. O tempo passou voando, meu Deus do céu, foi bem rápido. Mas antes de encerrar, eu queria que cada um, de uma forma bem objetiva, aquela pessoa que está nos ouvindo, que se sente perseguida por causa de Cristo, eu queria que vocês deixassem uma palavra assim, de 1 minutinho, né, começando pelo Sandro, depois o Leonei, fechando com o Flavinho, para essa pessoa. Bem, eu acho que a perseguição, se você está sendo perseguido, serve como um critério para que você saiba que você está vivendo o evangelho. Como o pastor Richard começou abrindo o programa, Jesus profetizou isso. O próprio Jesus foi perseguido. Então, se você está sendo perseguido, é que você está no caminho certo. A partir do momento que o mundo te abraça, não é porque o mundo aceitou o evangelho, é porque você, às vezes, reduziu o seu padrão. Então,
ser perseguido muitas vezes pode ser encarado como você está seguindo o evangelho, como deve ser feito. Então continue fazendo o que você está fazendo e peça a Deus para te dar graça, força, que você vai conseguir. Falando aí? A minha palavra para vocês é se alegre. Se alegre, porque é isso que a Bíblia manda você fazer quando você está sendo perseguido. Se alegrai, exultai, porque você faz parte de uma família global que é perseguida por causa da justiça, por causa do nome do Senhor. E uma das promessas que ele faz no Evangelho é de que aqueles que fossem perseguidos por causa dele estariam debaixo do cuidado, da proteção, da orientação dele e com certeza seriam recompensados, né? Eu acho que a maior recompensa de quem é perseguido é ter a possibilidade de alegrar o coração de Deus por se tornar um com Jesus nesse processo. O próprio Jesus falou: se perseguiram a mim, que sou o mestre, com certeza vão perseguir vocês, porque o aluno não é maior do que o seu professor. Então a gente se identifica com Jesus e aí isso, a Bíblia vai dizer assim, que assim como nós vamos, né, de sofrimento em sofrimento, de luta em luta, de batalha em batalha, nós também vamos de vitória em vitória e de glória em glória até estarmos com o Senhor eternamente. Os desafios de uma igreja ou da igreja cristã nunca foi impedimento para o avanço dela, né? Quando você pega ali o início de Atos, capítulo 2, verso 47, o texto bíblico vai dizer que a igreja avançava, ia sendo acrescentados todos os dias pessoas que iam sendo salvas, né? Atos 4, 5 e 6 a gente vê algum tipo de perseguição. No Sinédrio, confusão no meio da igreja, os cristãos começando a ser perseguidos, mas em Atos 6, 7 vai dizer que mais uma vez a igreja avançava, espalhava o número de discípulos, né? Então, a perseguição ela nunca foi impedimento para o avanço. Então, a questão não é a perseguição, é como lidar com ela, é como aceitar ela, é como estar no meio dela. Por isso que a gente tem que ter sempre a sensibilidade do Espírito Santo, de ouvir para agir de forma certa, com sabedoria de Deus, porque às vezes muita perseguição não é por causa do evangelho que a gente vive, mas é pela falta de sabedoria que a gente tem. Então a palavra que eu deixo é: ouça o Espírito Santo no meio dos desafios, da perseguição, das problemáticas, e eu tenho certeza que ainda assim você vai continuar avançando no reino. Excelente. Queria agradecer mais uma vez a participação do pastor Flaviano, a participação do pastor Leonei, o querido colega aqui de armas de trabalho, pastor Sandro, e queria deixar para você mais uma vez a palavra do próprio Jesus, onde ele fala ali em Mateus 5, 12, né, que você que está sendo perseguido, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então nós estamos sendo perseguidos, nós estamos iguais aos profetas, estamos vivendo igual a Cristo e o nosso galardão, nosso prêmio é no céu. Nós estamos aqui no Sem Fronteiras, que é esse trabalho da Lagoinha Global, da Regional Minas Sem Fronteiras, que apoia vários trabalhos em países onde a igreja é perseguida. Estamos no Paquistão, no Nepal, estamos em Angola, estamos no Chile, estamos na Nova Zelândia, estamos na China, aqui o pastor Leonei está aqui conosco, estamos também no leste europeu, na Península Ibérica, e Deus tem feito grandes coisas. E você pode participar dessa visão de 3 formas: intercedendo, orando por esse trabalho. A outra forma é se informando através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube, né? Você que está assistindo pelo YouTube, né? Assina o canal, dá um joinha, compartilhe, divulgue esse trabalho. E também nas plataformas Lagoinha Global e Minas Sem Fronteiras. E a outra forma que você pode participar é contribuindo. Nós temos um fundo de missões que investe nesse trabalho internacional, nas missões transculturais, e você faz um Pix no número 31 98 245 2345. Vou repetir: 31
98-245-2345. Qualquer valor, você vai estar contribuindo para essa obra ir até os confins da terra sem fronteiras. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus assim permitir.